Quem pegou a vasilha de vaquinha da avó Maria? O almoço de domingo estava aquela bagunça de sempre. Panela de feijoada vazia na mesa, pratos empilhados na pia e todo mundo falando ao mesmo tempo. Era aquele clima de quem comeu demais e só queria um sofá. Tudo mudou quando a Beth inventou de pedir um pouco de sobra para levar para casa. A avó Maria levantou e foi até o armário de cozinha. Ela nem precisou procurar. Sabia exatamente onde cada pote ficava, mas a prateleira onde deveria estar a sua favorita, aquela de plástico branco, com a estampa de vaquinha já meio gasta, estava vazia. Vó Maria não gritou, ela só fechou a porta do armário devagar e virou para a mesa. Na mesma hora, o barulho parou. Ninguém mais deu risada, ninguém mais mexeu no garfo. O silêncio ficou pesado. O Jorge disfarçou o olhar, a Fátima ficou estática e o Joaquim começou a suar frio. Alguém ali pegou a vasilha. Alguém ali não devolveu. E pelo jeito que a avó Maria cruzou os braços, ninguém ia sair daquela cozinha enquanto o culpado não aparecesse. O almoço de domingo na casa da avó Maria seguia um ritual sagrado. A feijoada chegava à mesa borbulhando, o cheiro de couve refogada no alho tomava a casa inteira, e a conversa era alta o suficiente para ser ouvida no portão. Era o tipo de domingo que parecia que nunca ia acabar, com o vovô Chico observando tudo em silêncio, apenas aproveitando o movimento da família. Depois que a última colher de arroz sumiu da travessa, veio aquela moleza típica de bucho cheio. Lucas já buscava o sofá com os olhos. Joaquim parecia cochilar sentado e Ana Clara organizava os talheres no prato. Foi nesse momento que Beth pediu para levar um pouco da feijoada para casa. Vó Maria, que estava apenas esperando o povo terminar de mastigar, levantou sem dizer nada. Ela arrastou o chinelo no chão e abriu o armário. Seus olhos foram direto para o canto esquerdo, onde deveria estar a queridinha. A vasilha de plástico branco com a estampa de vaquinha. Ela ficou estática por alguns segundos, olhou para o fundo do armário, depois para a prateleira de cima. A vasilha não estava lá. Vó Maria fechou a porta do armário. O som da madeira batendo foi seco, como um estalo. Ela se virou devagar e encarou a mesa. Foi então que ela fez a pergunta que mudou o resto do dia. O sorriso da Beth sumiu na hora. Jorge parou de cutucar o dente com o palito e o silêncio que se instalou foi tão pesado que dava para ouvir o relógio de parede batendo na sala. O vovô Chico foi o primeiro a reagir, mas do seu jeito. Encolheu-se ainda mais na cadeira. Ele conhecia aquele olhar da esposa há 40 anos e sabia que o melhor era não ser notado. Pegou o resto da tubaína no copo e bebeu em goles minúsculos, tentando fazer o líquido durar o máximo possível para não ter que abrir a boca e quebrar o silêncio. Na mesa, o jogo de empurra começou sem que ninguém dissesse uma palavra. Jorge, que sempre tinha resposta para tudo, subitamente achou o desenho da toalha floral a coisa mais interessante do mundo. Começou a cutucar uma migalha de pão com o dedo, concentrado, evitando o olho da mãe a qualquer custo. Fátima, que sempre se gabava de nunca se envolver em nada, ficou estática. Segurava o guardanapo de papel amassado e nem piscava, com medo de que qualquer movimento fosse interpretado como uma confissão de culpa. Ela perguntou em voz baixa se ninguém tinha visto o pote. Vó Maria começou a caminhar devagar em volta da mesa. Ela parou atrás de Joaquim e comentou que ele parecia nervoso. O rapaz, que já era desligado por natureza, começou a balançar a perna freneticamente debaixo da mesa, fazendo o tampo de fórmica tremer levemente. Ele engoliu em seco e olhou para o teto, ficando vermelho na hora. Beth ainda tentou sugerir que a vasilha pudesse estar em outro lugar, escondida atrás das panelas maiores ou talvez esquecida na área de serviço, mas falou sem convicção. Ela percebeu, pelo modo como a mãe nem se deu ao trabalho de olhar na direção da lavanderia, que aquela sugestão não colava. Vó Maria sabia onde guardava as suas coisas. O sumiço da vasilha de vaquinha não era um erro de organização. Era uma quebra de confiança. Alguém tinha tido a coragem de pegar, levar, e agora estava ali, aproveitando a feijoada e fingindo que nada tinha acontecido. O domingo, que era para terminar em café com bolo,
Agora tinha virado uma sala de espera, onde o ar estava parado, e ninguém se atrevia a ser o primeiro a levantar. Betty, que tinha começado tudo ao pedir a marmita, sentiu o peso da desconfiança antes de todo mundo. Ela tentou se defender, dizendo que não faria sentido pedir outra vasilha se tivesse pegado a da mãe semanas antes. Deu uma risadinha nervosa e tentou ajeitar o cabelo, mas a mão tremia de leve sob o olhar vigilante da vó Maria. Jorge não deixou passar a oportunidade. Ele aproveitou para questionar a história da irmã, levantando suspeitas sobre o que ela andava levando para casa escondido. Para ele, vasilha não criava pernas. Se a da Betty tinha sumido e a da mãe também, o rastro era óbvio demais para ser ignorado. Betty se exaltou, sentindo-se acusada injustamente na frente de todos. O tom de voz subiu, o rosto ficou vermelho e ela começou a listar todas as vezes que o próprio Jorge apareceu na cozinha durante a semana para buscar janta enquanto a mulher viajava. A discussão começou a ganhar corpo, com um apontando o dedo para o outro, mas a vó Maria interrompeu a confusão com um gesto seco. Ela não queria justificativas, valores ou defesas jurídicas. Ela queria a vasilha. Para ela, aquele plástico tinha história. Era o que o vovô Chico tinha dado quando eles se mudaram para aquela casa. Se ninguém tinha pegado, o objeto teria sido abduzido, e ela não acreditava em discos voadores dentro da própria cozinha. O Joaquim, que estava até agora tentando entender a gravidade da briga, resolveu soltar o que sabia. Com os olhos fixos no prato, ele comentou que tinha visto algo muito parecido com o pote de vaquinha lá no carro do tio Jorge, mas que achou que pudesse ser de margarina. A mesa parou no ato. O Jorge arregalou os olhos, a Betty deu um sorriso de vitória e a vó Maria deu um passo à frente. A desconfiança agora tinha um alvo e o jogo psicológico tinha acabado de subir de nível. Ninguém mais estava seguro naquela tarde de domingo. Jorge reagiu imediatamente, negando com irritação a acusação do sobrinho. O rosto ficou vermelho e ele bateu com a mão na mesa de fórmica, perguntando se o Joaquim estava ficando doido. Ele tentou explicar que havia levado apenas um bolo de fubá dias antes e que o pote que o garoto viu devia ser qualquer outra coisa, menos a relíquia da mãe. Mas o estrago já estava feito. Fátima entrou na conversa, trazendo outra suspeita para a mesa. Ela lembrou com uma precisão cirúrgica que a Betty também tinha levado um resto de lasanha no feriado e que o recipiente era coincidentemente um pote branco. A neutralidade da família acabou ali. Betty perdeu a paciência e começou a rebater, acusando a Fátima de ser a que mais ajudava a limpar a geladeira para sair com sacolinhas escondidas. O clima de união do almoço desmoronou. O que antes era uma conversa de domingo virou um jogo de acusação mútua, onde cada um tentava desviar o foco da própria culpa, apontando o erro do outro. O vovô Chico ainda tentou encerrar o assunto, sugerindo com a voz cansada que compraria outro pote para a Maria na feira do dia seguinte. Mas o olhar que a avó Maria deu para ele cortou qualquer tentativa de paz. Para ela, não era um objeto de mercado. Era um pedaço da história daquela cozinha que alguém tinha tido a coragem de levar e esconder. A culpa agora circulava pela mesa como uma mancha de óleo. Os netos começaram a cochichar, lembrando das visitas de madrugada do Gustavo e das marmitas improvisadas de cada um. Ninguém mais confiava em ninguém. As pequenas mentiras de levar um docinho ou pegar um restinho apareceram todas de uma vez, e a cozinha da vó Maria parecia um tribunal, onde o silêncio da juíza era a sentença mais pesada. Vó Maria não deu um grito sequer. Ela apenas puxou a cadeira da ponta da mesa e se acomodou, fazendo o barulho da madeira arrastando no piso de cerâmica vermelha silenciar a discussão entre o Jorge e a Betty no ato. Ela começou a reconstruir os acontecimentos das últimas semanas, perguntando um por um, cruzando versões e observando cada microexpressão de nervosismo. Ela quis saber o dia exato em que a Betty deu falta do pote dela. Questionou o Jorge sobre o destino do bolo de fubá de quinta-feira e encarou a Fátima até que ela começasse a gaguejar sobre a organização da geladeira. O Gustavo tentou aliviar a barra, sugerindo que o culpado simplesmente pagasse um jogo novo de potes de vidro para encerrar o assunto. Mas a vó Maria cortou a ideia com uma única frase que calou a sala. Eu não quero vidro. Eu quero a de plástico.
Para ela, aquele objeto tinha visto os filhos crescerem e aguentado décadas de sobras de feijão e doces de leite. O valor não estava na etiqueta, mas na fidelidade do material. O clima de tensão cômica atingiu o auge quando ela voltou a atenção para o Joaquim. O rapaz, sentindo o peso de toda a família sobre os ombros, finalmente revelou o que tinha visto. Uma tampa branca com o detalhe da orelhinha da vaquinha caída no chão do carro do tio, logo abaixo do banco do passageiro. O Jorge arregalou os olhos e a Beth deu um sorriso de lado, certa de que tinha encontrado o culpado. Vó Maria, porém, não deu o veredito. Ela apenas olhou para o Jorge, depois para a Beth e, por fim, para cada um dos netos. O tribunal da cozinha estava encerrado por ali, mas a sentença não seria dita em palavras, e sim sentida no silêncio que se instalou naquelas 4 paredes. Vó Maria encerrou a situação com um gesto de mão, dispensando todo mundo sem precisar de grandes explicações. O café que estava no fogo não foi servido, e o doce de leite ficou guardado. O Jorge tentou balbuciar alguma defesa enquanto pegava a chave do carro. A Beth saiu de cabeça baixa, e a Fátima tratou de apressar as crianças. O domingo de feijoada terminou com um gosto amargo de despedida apressada. O vovô Chico entrou da varanda quando o último carro dobrou a esquina. Ele viu a esposa parada diante do armário aberto, olhando para o vão vazio. Tentou consolar, dizendo que era apenas um objeto de plástico. Mas para ela, o problema nunca foi o pote em si. Era a atitude de quem o levou. Era a mentira contada entre uma garfada e outra. As 2 semanas seguintes foram as mais silenciosas daquela casa. Ninguém apareceu para o almoço e o grupo da família no celular ficou mudo. Vó Maria seguiu sua rotina, lavando a louça e guardando os mantimentos nos lugares de sempre, convivendo com aquele espaço vazio na prateleira, como se fosse uma ferida aberta na confiança da família. Até que, exatamente 14 dias depois do incidente, a Vó Maria acordou cedo para passar o café. O sol ainda estava rasteiro quando ela abriu o armário debaixo da bancada para pegar o filtro. Lá estava ela. No mesmo lugar de sempre, a vasilha de plástico branco com a estampa de vaquinha brilhava sob a luz da manhã. Mas algo estava diferente. Ela não tinha as marcas de gordura que o tempo costuma deixar nos poros do plástico, nem o cheiro característico de geladeira. Estava limpa demais, seca demais, como se nunca tivesse sido usada para levar uma feijoada ou um resto de bolo. Estava ali, guardada exatamente no ângulo que a Vó Maria gostava, como se tivesse brotado do nada. Vó Maria pegou o pote nas mãos e sentiu o plástico frio. Não havia bilhete, não havia sinal de que alguém tivesse pulado a janela ou forçado a porta. O mistério agora era outro. Quem teria tido a coragem de devolver o objeto no meio da noite, sem ser visto, e porque a vasilha parecia mais nova do que no dia em que sumiu? O domingo seguinte chegou com aquele sol forte de sempre, mas o clima na casa era diferente. Um por um, os carros foram encostando no portão. Fátima tentou quebrar o silêncio com um comentário leve sobre como o dia estava bonito, enquanto Jorge entrava na cozinha com a cara mais lavada do mundo, evitando olhar diretamente para o armário debaixo da pia. A mesa estava posta. O vovô Chico ocupava seu lugar de direito. O rádio de pilha trazia o chiado do jogo de futebol e os netos corriam pelo corredor. Era como se as 2 semanas de gelo nunca tivessem existido. Ou como se todos tivessem feito um pacto silencioso de esquecimento para garantir o direito à boia de domingo. Vó Maria serviu o almoço em silêncio absoluto. Ela observava cada um com uma calma que chegava a incomodar. Olhava para o jeito que a Beth segurava o garfo e para a pressa do Joaquim em terminar o prato. Ela sabia que a vasilha estava lá, limpa e seca no fundo do armário, e sabia que alguém ali tinha sentido o peso da consciência ou o medo de ser banido daquela mesa para sempre. Depois que o café começou a exalar o cheiro de final de tarde, Vó Maria se sentou e falou com calma, lembrando que o problema nunca foi a vasilha de plástico, mas o comportamento de todos naquela cozinha. Ela não perguntou quem devolveu e nem quis saber como o pote entrou em casa no meio da noite. Para ela, a presença do objeto ali era a prova de que a vergonha tinha sido maior que a coragem de assumir o erro. Ela olhou para o Jorge, depois para a Beth.
e encerrou o assunto com a voz mansa, mas firme. Lembrou que pote de vaquinha a gente encontra em qualquer mercado, mas a confiança de uma mãe não tem prateleira. Naquela casa, pote nenhum valia mais do que a palavra. A família saiu no final da tarde, mais silenciosa que o normal, levando o peso daquela frase para casa. Vó Maria ficou na varanda, acenando até o último carro sumir na curva. Ela entrou, trancou a porta e deu boa noite para o Chico. Antes de apagar a luz da cozinha, ela deu um tapinha de leve na porta do armário. A paz tinha voltado, mas agora todos sabiam que naquela cozinha o que era sagrado não era o plástico, era o respeito.